Fala galera, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal do Confeitaria Class. Hoje eu trouxe mais uma receita para vocês, uma receita básica que todo mundo aí já ouviu falar alguma vez na vida, seja com uma tia, uma avó, alguém comentando sobre pão de ló. Então aqui a gente vai fazer aquele famoso e tradicional bolinho de pão de ló, simplesinho, aerado, bem fofinho e que não conheço ninguém que não goste. Beleza? Então aqui os ingredientes são básicos, bem simples. A gente tem ovo, açúcar refinado, farinha de trigo, água. Tem gente que gosta de usar leite, nesse caso aqui a gente vai usar água, mas se preferir usar leite para deixar um pouquinho mais densozinho, né? Adicionar um pouquinho mais de gordura, sem problema. E amido de milho. O amido de milho ele vai dar uma consistência maior aí na nossa massa, vai fazer ele ficar levemente mais firminho, ok? Mas ainda assim, uma massa extremamente aerada e fofinha. Aqui é uma massa que tem como característica uma fermentação mecânica. O que isso quer dizer? A maioria da força que ela vai ter de crescimento no forno não vai ser por conta do fermento, e sim por conta de todo o processo de aeração que a gente vai construir aqui na batedeira quando a gente misturar ovos, açúcar refinado e água. Beleza? Essa massa aqui a gente vai fazer tradicional. Se vocês quisessem, por exemplo, adicionar uma baunilhazinha para saborizar, sem problemas, adiciona um pouquinho aqui de fava de baunilha, ou essência, ou extrato, ou pasta para saborizar aqui nos ovos e você vai ter um sabor aí incrível de baunilha. Se vocês quiserem fazer essa mesma massa de chocolate, a gente troca essa quantidade de amido completamente por cacau em pó. Beleza? As quantidades todas aqui vocês têm aqui na descrição, então não se preocupem. Vamos acompanhar aqui o processo de como fazer e as quantidades vocês têm aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos começar colocando os ovos, o açúcar e a água na batedeira utilizando o globo. Então, para quem não sabe aí, né? O globo é toda vez que a gente quer bater uma massa e a gente precisa de aeração na massa, ok? Se fosse uma massa mais pesada, a gente utilizaria a raquete ou folha, aquele outro batedor mais retinho assim para massas mais médias assim, como uma pâte sucré, que seria uma massa para base de torta, que a gente inclusive tem um vídeo aqui no canal falando disso. Se você ainda não conferiu, vai estar aqui em algum lugar para você dar uma olhada. Então, mas nesse caso aqui, a gente vai utilizar o globo. A gente vai deixar essa massa bem leve, bem aerada, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para manter essa aeração para levar essa massa para o forno e ficar bem fofinha. Vamos lá então. Na batedeira, então o globo, vamos adicionar aqui os ovos, o açúcar, e a água. Eu vou colocar um pouquinho de baunilha só para não ficar com aquele gostinho de ovo. Então ó, tem uma pasta de baunilha aqui. Aqui vocês vão querer saber, eu estou usando uma pasta da Mac 3. Ela não é difícil de encontrar, você encontra aí nas casas de utensílios de confeitaria, né? Produtos para confeitaria, então bem fácil de encontrar. Vou colocar uma quantidadezinha pequena aqui. A pasta, ela não é um extrato nem uma essência. Ela é feita literalmente com a própria baunilha. Então ela tem o aroma quase que idêntico ao da baunilha original. Ela tem até aqueles pontinhos característicos da baunilha aqui na pasta. Vou adicionar tudo aqui e vou bater em velocidade média para alta para aerar bastante essa mistura aqui. Então, bora lá. Bom, então vocês podem chegar aqui, pertinho, ó. Vocês vão conseguir ver que a nossa massa ela fica extremamente aerada, ela praticamente quadruplicou de volume aqui, ó. Ela tá perfeita. Agora é que mora o perigo normalmente.
Por quê? A gente tem aqui essa mistura extremamente leve, mas também extremamente delicada. E a nossa maior preocupação aqui agora é manter toda essa aeração para que o nosso bolinho, nosso pão de ló, nossa genoise fique tão fofinha quanto esse batimento aqui nos proporcionou. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado na hora de misturar os secos nessa primeira mistura aqui. De cara, o que a gente vai fazer? Misturar todos os secos da receita, que no caso é a farinha de trigo com o amido. Eu vou adicionar o amido na farinha. Dá uma leve misturadinha aqui. E o que a gente vai fazer agora é incorporar os secos peneirados aqui nessa nossa primeira mistura com muita delicadeza e aos poucos. Então, ó, eu vou colocar uma parte aqui na peneira, vou dar uma peneirada. E chega aqui e acompanha de perto que eu vou mostrar para vocês o movimento que a gente vai fazer. Então, de cima para baixo, eu vou incorporar a farinha bem devagar. Ok? Misturem para ter certeza que a farinha não está empelotada, né? Ó, como em algumas vezes apareceu aqui. Mas vocês vão percebendo que ela não vai perder volume, mas ela vai começando a criar um pouco mais de estrutura aqui na nossa massa. Então, ó, vou adicionar um pouco mais. E o mesmo processo. Percebe que eu tô com a espátula de baixo para cima, misturando levemente e girando o bowl ao mesmo tempo que eu faço esse processo da espátula. Bom, de baixo para cima, de baixo para cima. Vocês podem perceber que desde o início aqui, a nossa massa praticamente não perdeu volume nem altura, mas ela está começando a criar uma estrutura bem forte por conta dos secos que estão sendo incorporados. Olha como ela tá bonita. Eu vou adicionar o restinho aqui dos nossos secos. E terminar aqui. É muito importante que a gente sempre peneire os secos, por conta de alguma sujeirinha, talvez, que a farinha possa ter e acabe passando despercebido por nós, né? Ou por conta de algum pelote realmente de farinha que talvez caia aqui dentro e você não consiga dissolver aí, né? Com o movimento de mistura. E aí pode ser que acabe depois de assado com um pedacinho de farinha no meio, ou que para você conseguir dissolver a farinha você tem que mexer muito e acabe perdendo muito a aeração da massa. Dos dois jeitos você vai acabar encontrando aí algum problema. Aqui, ó, vocês podem ver, a massa já está pronta para ir no forno. Conseguem perceber toda a aeração que ela tem no interior dela. Ela está extremamente fofa. E vocês conseguem ver que ela tem uma consistência, uma estrutura excelente. Pronto, então, para ir para o forno. Aqui eu estou utilizando um aro sem o fundo, ok? Esse aro aqui exatamente é um aro de 16 centímetros. Eu vou colocar a minha massa aqui dentro. Não vou passar nenhum tipo de desmoldante na lateral, nem nada disso, muito menos embaixo. Que eu estou utilizando aqui um tapete de silicone, que ele é facilmente retirado da base da massa depois. Ah, mas eu não tenho tapete de silicone aqui, não tenho um aro, só tenho uma forma quadrada com fundo ou uma forma redonda no mesmo esquema, não tem problema. O que você vai fazer é pegar lá um pedacinho de manteiga, passa a manteiga em toda a lateral e na base da sua forma e depois com um pouquinho de farinha você vai jogar lá
mexer bem a forma para que fique uma camadinha bem fina de farinha grudada na manteiga, daquele velho jeito que a nossa mãe, a nossa avó ensina a gente a untar a forma de bolo antes de levar para assar. É aquele mesmo esquema. Aqui é um pouco mais prático, mas desse outro jeito aí funciona perfeitamente também. Beleza? Então, vamos transferir aqui agora a nossa massinha. Vocês conseguem perceber que ela tem alguns pontinhos pretinhos aqui no meio da massa. É a baunilha que a gente adicionou aqui para adicionar um saborzinho a mais. Então, a gente despejou aqui por completo a nossa massa. Eu vou deixar aqui um dedo e meio mais ou menos de altura sobrando aqui, né, para chegar no limite da nossa forma. Se necessário, a gente pode pegar uma espátulazinha para alisar a nossa massa, mas aqui ela já está numa uniformidade até que ok, não tem tanto problema. Ela vai crescer por igual aqui e aí vai ficar bonito. Vou mostrar uma técnica para vocês no final, caso ela acabe crescendo um pouquinho desigual no forno. E é isso aí, 180 graus por mais ou menos uns 13 a 15 minutos nesse forno aqui que eu estou utilizando, que é o forno de convecção. Na casa de vocês, provavelmente leve um pouco mais se vocês estiverem utilizando aí o forno convencional a gás, mas eu vou mostrar para vocês como que ela sai do forno para vocês saberem exatamente o momento de tirar, ok? E nesse caso aqui, nessa massa, vale muito aquela velha técnica do palitinho de espetar para ver se ainda sai seco ou não, para você saber se a massa está no ponto certo ou não, beleza? Então bora lá, forno, e a gente já volta aqui com a nossa massa perfeitamente assada. Então agora a gente já tem a nossa genoise aqui totalmente assada. Eu acabei de espetar ela aqui para ver se saía sequinha. Não, vocês podem ver aqui nenhum vestígio de massa crua, então tá perfeito. Vocês podem ver que ela assou e ficou bem retinha, a coloração dela. Vou pedir aqui, ó, pro Johnny dar uma olhada bem de perto, só para vocês verem. A coloração dela bem dourada, bem macia. Vocês podem ver que, como eu falei, a massa cresceu e se manteve reta. Isso mostra que a massa está muito bem estruturada. E o que eu tinha falado com vocês, aquela dica, caso a massa crescesse meio não tão uniforme, seria que se ela tivesse uma montanha, alguma coisa assim, vim com a colher aqui bem de levezinho, assim que ela saísse do forno, né? E a gente dava uma leve pressionada. Claro que se estiver muito torto e você fizer isso na base da força, provavelmente você vai batumar o seu bolo lá dentro. E aí depois que você cortar, a massa não vai estar tão bonita e tal. Mas se for de leve, você consegue corrigir dessa forma, beleza? Vou só dar uns minutinhos aqui para ela esfriar. Vou soltar do aro para vocês verem. E aí, lógico que a gente vai cortar um pedacinho para vocês verem como é que tá a parte interna, né? O pessoal aqui que tá em volta gravando já tá morrendo com esse cheiro aqui. Tenho certeza que tá todo mundo morrendo de vontade de comer, né, Johnny? É isso aí. Então vamos lá. É só esfriar e a gente tira aqui para vocês verem. Aqui tá nosso pão de ló, nossa genoise, já prontamente assada. Vocês conseguem ver, ó, ela é bem fofa, mas tem uma estrutura incrível, ó. Eu consigo pressionar ela e ela volta pro tamanho original dela sem problema nenhum. Com minha espátulazinha de degrau aqui, ou pode ser uma faquinha que vocês tiverem aí na casa de vocês, vamos passar aqui, ó, do lado, só para ajudar a soltar. E aí a gente já consegue tirar o nosso aro. Boa. A altura boa, ó, vocês conseguem ver que ele é bem fofo e bem estruturado. Para tirar aqui do tapete de silicone é mais fácil ainda, agora que ela tá firme, ó. Eu vou puxar para baixo. Olha que bonita a coloração da massa. Bem macia, show de bola. Vamos colocar num pratinho aqui, cortar um pedacinho pra gente provar. Galera aqui em volta tá todo mundo com fome. Vamos nessa. Vamos cortar então um pedacinho. Primeiro eu vou cortar aqui. O ideal seria uma faquinha de serra, mas no caso eu não tenho aqui agora. Então a gente se vira nos 30 aqui. Vida real, cara.
Dá uma olhada aqui, ó. Bem fofinho. Bem aeradozinho. E o Johnny, que já tá chegando aqui perto, já vai pegar esse aqui pra ele. E aí, Johnny, como é que tá? Da hora? Gostou. Top, tá bonito demais. Não tá com cheiro de ovo. É muito importante falar isso. Por conta da gente ter colocado, né, a essênciazinha de baunilha, aquele cheiro, aquele gosto de ovo vai embora. Ele tá levemente com um saborzinho de baunilha. Façam aí na casa de vocês. Mostrem aí pra gente se vocês fizerem. Marquem a gente lá no Instagram. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês poderem ver o interior. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Aqui vocês já aprenderam a fazer o creme de confeiteiro. Se vocês ainda não viram esse vídeo, vai estar aqui em algum lugar para vocês darem uma olhada. Porque se vocês quiserem pegar essa base de bolo e rechear com creme de confeiteiro que vocês aprenderam no outro vídeo, já tem um bolo recheado aí. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, o resultado ficou bem legal. Curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, compartilha aí com seu amigo, com sua amiga, com sua tia, sua mãe, sua avó. Quem você acha que vai gostar de fazer uma receita fácil como essa, gostosa, perfeita para tomar no café da tarde ou para montar um bolinho recheado. Beleza? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Então agora a gente já tem a nossa